Bom dia, Flores, muito bom dia. Quinta-feira, 16 de fevereiro. Mais uma super live aqui, especial, terapêutica com vocês. E essa semana tá bem especial porque eu estou trazendo as 5 principais feridas emocionais que nós trazemos da infância, que elas são formadas sim lá na infância, a partir das dores que a sua criança interior sentiu, ok, Flores? Gratidão por todos vocês que estão aqui me acompanhando todos os dias na live, né, dando feedbacks, mandando um direct, né, que as lives estão fazendo muito sentido para vocês. E olha, de verdade, você ter conhecimento dessas feridas emocionais fazem você se autoconhecer de uma forma mais profunda. Porque essas 5 feridas, elas controlam a sua vida. Você se vê o mundo e age ou não reage a partir delas, porque elas estão no mais profundo do seu inconsciente. Foram dores, situações não processadas que você não conseguiu elaborar por ser uma criança e que estão hoje controlando sim a sua vida. Essas feridas, Flores, elas são tão profundas que elas fazem parte do nosso ser. E se a gente não tem um autoconhecimento, como o que eu trago aqui para vocês, de uma forma profunda, específica, acelerada, você não consegue compreender. Você só vive e revive as mesmas situações a partir dessas feridas e você não entende o porquê. E hoje eu vou falar sobre a ferida do abandono. Flores, essa ferida, como ela se forma na nossa vida? Foram momentos que a sua criança não se sentiu protegida. Porque realmente os seus pais nunca estavam ali para te proteger quando você tinha medos, quando você teve desafios, quando realmente você sofreu um medo real ou literal, quando os seus medos não tiveram um acolhimento, quando você não sentiu que a sua insegurança ela foi validada. Porque infelizmente, né, os pais de antigamente ainda, e todos nós estamos melhorando isso dentro de nós, porque são gerações e gerações de criações muito abandonadoras, onde se criavam filhos, não treinavam filhos para ter independência emocional, para aceitar as suas emoções, os seus medos, porque não se tinha esse conhecimento, né? E aqui, como eu falo sempre para vocês, não é um espaço de julgamento. Hoje nós usamos como referência o que nos aconteceu no passado, nós não nos vitimizamos, nós usamos como referência apenas para curar essas dores da nossa criança interior. Então, se lá na sua infância você nunca sentiu essa proteção, né? Essa figura dos pais mais protetora, se importando com as suas dificuldades, você criou a ferida do abandono. Como se você não foi importante e como se nos momentos que você mais precisava de uma figura de proteção, de autoridade, de referência, você não teve. E o que acontece, Flores? Essa ferida na dor, ela nos faz virar dependentes emocionais. Por quê? Porque se lá faltou tanto essa presença, essa proteção, esse se sentir importante, né? É como se os pais, quando eles acolhem nosso medo, né? A nossa dificuldade, eles comunicassem para nós: você é importante, eu vejo você e você não está sozinho nessa dificuldade. Mas quando você é tão pequena, tem que lidar com medos, com desafios, muitas vezes situações de abuso. Quantas pacientes eu atendo aqui no consultório que foram abusadas e quando foram comunicar para a mãe não acreditou, a mãe fingiu que não entendeu, até pelos medos dessa mãe. Muitas vezes ela tem medo do masculino, ela tinha medo do padrasto, do vô, do tio, enfim. Ela invalidou a sua dor. E você se sentiu sozinha naquela dor, sendo que aquela dor estava tão grande dentro de você e você não teve uma pessoa adulta para ajudar você a processar aquilo.
Então, essa ferida do abandono fica muito grande. Então, assim, o quanto eu atendo pacientes aqui, né, com as técnicas profundas para ressignificar. E aí, a ferida da rejeição, ela cria a máscara de funcionamento do dependente. Por quê? Se lá atrás não teve ninguém que se importou com as minhas dores, hoje você projeta no exterior, projeta nas pessoas, nas situações, alguém que vai se importar com você hoje. Então, a sua dor é o quê? Eu quero ser vista, alguém precisa se importar com a minha dor. Porque doeu muito lá quando você mais precisou, não ter alguém que acolhesse esse momento de dor com você. Então hoje você fica insegura emocionalmente, dependente, sempre esperando esse acolhimento, alguém que se importe com você. E o dependente emocional, ele se anula, porque assim, se lá atrás você não foi se sentir importante, hoje você se anula e você tá o tempo todo dependendo dessa atenção, dessa proteção de alguém. E o dependente emocional, ele tem medo de ser abandonado de novo. Então ele aceita muitas vezes toxicidades, aceita relações disfuncionais, porque ele não quer acessar de novo essa dor do abandono. Então é uma ferida muito séria também, porque assim, quantos clientes eu atendo aqui, pacientes que estão aceitando migalhas, relações tóxicas, para não sentir o abandono que foi programado lá na infância, quando elas nasceram. Muitas vezes o abandono foi real, não foi literal, né? O abandono foi realmente, né? Uma mãe que te deu para adoção, um pai que não assumiu a gravidez, na sua primeira infância, né? A mãe vai trabalhar longe, o pai vai trabalhar longe. Aí é um abandono literal, né? Os pais precisam se afastar um tempo para trabalhar, mas a criança se sente abandonada. Nos momentos que ela tem insegurança, ela não tem mais aquele pai, aquela mãe para confortar as inseguranças dela. Então, essa ferida te faz crescer insegura, dependente emocional, com medo do abandono de novo. Então, você aceita migalhas de atenção, né? Você enfeita situações tóxicas, por exemplo, né? Você tá saindo com um cara que não tá nem aí pra você. Ele te usa, ele só te usa para o que interessa pra ele. Ele é tóxico, é problemático, mas você ainda busca enfeitar a situação. Mas por que isso? Porque você precisa enfeitar aquilo, porque é a migalha que você tem. Então você precisa enfeitar a situação para se sentir um pouco amada. Só que infelizmente você está enfeitando com uma pessoa tóxica, porque é a referência de toxicidade que você teve dos seus pais. E aí você enfeita aquilo para não ver a realidade. Só que pelo menos, ufa, ele me quer um pouquinho, sabe assim? Nem que seja aqueles momentos, poucos momentos de migalha, mesmo tóxicas, ele me quer. Então eu vou enfeitar, né? Eu vou começar a achar que ele gosta de mim no fundo, que ele faz um jogo, que ele tá se fazendo de difícil. Mas por que você enfeita tudo isso? Porque na verdade você precisa se convencer que alguém quer você. Mas por que você faz isso com você? Porque você acha que é isso que você merece. Porque se lá você foi abandonada pelos seus pais, desrespeitada, e para isso foi uma toxicidade para uma criança, você gravou no seu inconsciente um padrão de disfuncionalidade nos relacionamentos. Você gravou uma referência tóxica. Então hoje você vive e revive essa situação de abandono e de desrespeito e de toxicidade. Então, enquanto você não desprogramar, curar profundamente essa ferida, e não é algo simples, é um processo de aceitação, de querer encarar, de querer ter autorresponsabilidade também, porque quem sofreu abandono também se vitimiza. Ele vai muito para o salvador, que quer salvar as pessoas para ser valorizado, mas também fica muito na vítima, né? Ah, faltou, eu fui abandonada. E se você fica na sombra dessa ferida da vítima, o que acontece? Você acaba se vitimizando e você responsabiliza os outros por te fazerem feliz, por te trazerem um resultado. Quando você fica muito na dor e na sombra desse abandono,
Você espera que o mundo te dê algo e você precisa ser valorizado sempre através da outra pessoa. Você espera que as pessoas te aceitem. Então é muito tóxico, muito ruim você ficar na dor do abandono, porque você fica com o ego imaturo e muitas vezes você se torna uma pessoa tóxica também, porque você sufoca o outro. Quando você está na sua carência e na dependência de ninguém te abandonar, você também acaba sufocando o outro com as suas necessidades de aprovação, porque faltou muito lá no passado. Então hoje você busca incessantemente alguém que te dê atenção para você se sentir importante, pois você não se sentiu lá no passado. Só que isso fica tóxico para ambos os lados. Percebe? Então, assim, aí fica uma triangulação de relacionamento. Horas você é a vítima, horas você é o salvador e horas você é o agressor. Existe esse triângulo de relacionamento. Então, a gente precisa ter esses autoconhecimentos profundos para a gente entender em qual posição eu tô agora, né? Eu tô me vitimizando, esperando que alguém me reconheça, porque lá no passado eu não tive esse reconhecimento. Eu tô buscando que alguém me olhe e me faça me sentir importante. Só que quem tem que se sentir importante é você mesmo, com você mesma. Porque exatamente essa ferida curada, ela vai fazer você ter a compreensão de que é você que tem que se amar. Que você não tem que responsabilizar mais os seus pais. Porque senão você fica na vítima, você fica na criança ferida. Você usa isso como referência dessa sensação de abandono que você sentiu lá no passado, mas não com julgamentos, né? E curando essa dor que a sua criança interior sentiu, que independente das razões, né, se elas foram reais ou como você sentiu, isso aconteceu, né? Os seus pais fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, mas hoje está nas suas mãos essa autorresponsabilidade de curar essa dor do abandono que a sua criança interior sentiu. E o abandono, ele traz uma insegurança muito grande para a pessoa que se sentiu abandonada. Ele traz uma insegurança, uma falta de autoestima e uma dependência de sempre ter a aprovação do outro. Então, te dificulta do quê? De você ter confiança no que você faz, dificulta você empreender, dificulta de você ver o certo de você, porque fica uma ferida assim no seu inconsciente. Se eu fui abandonada é porque eu não tinha valor. Então hoje eu não sei se eu estou certa no que eu estou fazendo. Então você também abandona os seus projetos no meio, né? Como fizeram com você, você abandona os seus planos, né? Você não consegue chegar a concluir o que você está fazendo, porque você também não confia plenamente que o que você faz está bacana, é legal, porque você duvida também das suas capacidades, porque vem do quê? Do abandono. E quem se sentiu abandonado, se sentiu desvalorizado, se sentiu rejeitado. E essa ferida é muito profunda, né? Porque assim, nós como crianças, nós no fundo do nosso inconsciente, do nosso coração, nós ansiamos por uma aprovação dos nossos pais. Nós ansiamos por um amor demonstrado, por um afeto demonstrado. E se as suas expectativas de criança não foram supridas, essa ferida do abandono, ela assombra a sua vida. Então você vai se abandonar muitas vezes, você vai abandonar os seus projetos e você vai atrair pessoas que no fundo te abandonam, como seus pais te abandonaram. Então você está num relacionamento e você tem medo da pessoa te abandonar. Ela nem quer te abandonar, mas essa sua dor é tão grande, essa carência é tão grande que você fica o tempo todo querendo controlar o que ela faz, se ela conversa com outra pessoa, se ela está te traindo. Será que ele é de confiança? Porque assim, como foi quebrada uma confiança lá no passado em relação aos seus pais, né, quando você se sentiu abandonado, você hoje projeta isso nas suas relações, você fica morrendo de medo desse abandono acontecer de novo. Então, quando você tem alguém que você gosta, mesmo amizades, né, afetivo principalmente, ou até família, você projeta esse medo de ser abandonado de novo. E aí você pode ser uma pessoa até um pouco tóxica, que se controla demais, ou você pode ser aquela pessoa dependente, que precisa sempre estar com alguém, que quer sempre uma companhia.
precisa sempre saber onde as pessoas estão, porque você não consegue ficar com você mesma. Por quê? Porque você não se sente conectada com você. Essa dor te desconectou da sua solitude, que é o quê? Eu estou bem comigo mesma, mas isso vem da cura dessas feridas emocionais que estão no seu inconsciente. Então, é um processo que você precisa viver, né? Um processo terapêutico, que não acontece do dia para a noite. Precisa de uma resiliência, precisa de um processo profundo para você acolher e curar todas essas feridas emocionais. Inclusive, quem não conseguiu ver as outras lives, eu já falei de 3 feridas emocionais, segunda, terça e quarta. Hoje eu tô falando da quarta e amanhã eu vou falar de mais uma. Então, assim, assistam e verifiquem quais feridas vocês estão na dor e trabalhem isso terapeuticamente, porque você cria a sua vida a partir das suas feridas. Te garanto que se você se sentiu abandonada, ou você abandona a sua vida muitas vezes, os seus sonhos, os seus projetos, ou você realmente cria abandonos na sua vida. Muitas vezes você tem um relacionamento bacana, a pessoa do nada te abandona, ou uma amiga do nada te abandona, entende? Ou você vive esse medo, como eu falei agora, do medo constante de ser abandonada de novo. E é perturbador isso, porque isso drena a sua energia, você fica insegura com tudo, você tem medo de não ser aprovada no que você faz, porque essa ferida está aberta o tempo todo, você tem a certeza, como ela está aberta, ela está vibrando essa informação de abandono e esse medo do abandono de novo. Então, você acaba atraindo pessoas e situações e isso fica minando a sua energia. Você não consegue ter um foco para crescer, para prosperar, para se amar, para ter autoconfiança. Porque você imagina uma ferida, quando a gente tem uma ferida mesmo, né, no corpo, aquilo dói, aquilo tá aberto. Enquanto você não cura aquilo, aquilo te incomoda, não é? Só que o problema das feridas emocionais é que elas são energéticas, elas são dores emocionais que ficam lá gravadas no seu inconsciente. Só que elas estão aí criando a sua vida, controlando a sua vida. Só que você não vê, você só sente. E ela está o tempo todo criando a sua realidade de abandono. Então eu te pergunto hoje, como a ferida do abandono está te impactando? Você está abandonando sua vida, seus projetos, você está sendo abandonado, você está vivendo no meio do abandono? Analise e busque curar isso profundamente no seu inconsciente de forma assertiva. Porque existem técnicas que vão direto, cirurgicamente, nesse ponto. Onde começou essa sensação de abandono? Por exemplo, né, eu faço renascimento, que é uma técnica que eu te ajudo a liberar a dor da sensação do abandono. Porque o que acontece? Uma ferida emocional, ela começou de uma dor emocional. Para você desprogramar ela do seu inconsciente, você precisa liberar essa dor e ela é emocional, ela não é cognitiva, ela não é só consciência. Você entender te ajuda, mas ela é 90% emocional. Então você precisa liberar a dor, a carga, aquela dor daquele momento, aquela maior dor daquele momento onde aquilo aconteceu que você falou, nossa, eu fui abandonada. E, por exemplo, com o renascimento, eu te ajudo a voltar naquele momento exato, você acessa aquela memória e você libera aquela dor e dá um novo significado. Aí essa ferida vai se fechar. Por isso que é importante você usar técnicas assertivas. Na constelação familiar também eu faço o mesmo processo com você. A gente organiza o que precisa ser com pai e mãe, sistêmico. Muitas vezes nós trazemos dores do nosso sistema familiar. Eu te ajudo a ressignificar esse emaranhado com os seus familiares e dar um novo significado a nível inconsciente também. Então você vai fechando as memórias e feridas em relação aos seus pais e à sua família. Então, assim, usem abordagens que vão direto ao ponto, porque superficialmente uma ferida não é curada. Se ela é profunda, concordo? Se você faz lá uma ferida enorme, que tira várias camadas da sua pele, da sua carne, se você passar você não só passar algo muito, muito básico, não vai curar rápido. Então, você precisa usar os remédios certos, o procedimento certo, não é isso? No inconsciente é a mesma coisa. Por isso que, olha, quantas pessoas eu atendo aqui todo dia. Carol, fiz terapia há 5 anos e nada mudou. Agradecem pelo tratamento que estão fazendo comigo há tipo 2, 3 meses. Por quê? Porque nós vamos na raiz da dor. Nós vamos direto lá na semente, onde isso começou na sua vida. E geralmente
Nós trazemos questões ancestrais da nossa família, no nosso DNA. A nossa gestação já programa as nossas feridas emocionais também, porque nós percebemos todo o ambiente, as dores dos nossos pais. A nossa primeira infância abre e forma todas as nossas feridas, e a partir daí, a nossa vida toda nós estamos aqui recriando essas feridas. Então, faça um processo de autoconhecimento profundo. Um processo, porque aí você vai entender quais as feridas estão te controlando, né? Além do abandono, tem o abandono, tem a rejeição, a traição, a humilhação e a injustiça. Essas são as 5 principais feridas emocionais que criam todos os seus bloqueios emocionais, que criam todas as suas limitações, em todas as áreas: relacionamento, financeira, familiar, amigos, profissional, total. Então, essas feridas estão te controlando. Então, eu te pergunto hoje, até quando você vai permitir que essas feridas energéticas, emocionais, que estão limitando a sua vida, continuem te controlando? E, de novo, se você não muda dentro, se você não cura dentro essas feridas, o externo não muda. Ele muda por um tempo, ou ele muda superficialmente. É preciso de um processo de consciência e ir no inconsciente também. Porque quando você entende a sua história, você entende como a sua criança interior captou a sua história. E a partir daquilo nós vamos juntas dando os novos significados pontuais para as suas feridas. Não tem como você não mudar a sua vida, porque foi o que eu vivi, é o que minhas pacientes aqui todos os dias começam a conseguir, em pouco tempo, poucos meses, mas desde que elas se dediquem um tempo a isso, né? Hoje, por exemplo, eu uni todas as minhas técnicas profundas, né, energéticas, da ciência, espirituais, integrativas, na minha mentoria terapêutica, que é o quê? São 8 semanas de tratamento. Nessas 8 semanas eu utilizo a psicanálise, o renascimento, a terapia sistêmica, a constelação familiar e abordagens energéticas, exatamente porque você é um ser integral. Nós não podemos só cuidar de um pilar na sua vida. Então, através das sessões semanais, eu te dou exercícios, livros, um acompanhamento VIP, né, nessas 8 semanas. Então, são 2 meses onde você se aplicando e a gente vai mapear e pontuar e ressignificar cada dessas feridas e bloqueios conforme a sua criança interior percebeu. Não tem como você não mudar. Porque, assim, é um processo que tem diversas técnicas integradas. Por isso que é uma mentoria terapêutica avançada. Não é um tratamento básico. Então, se você quer realmente esse ano dar um salto, mudar a sua realidade, realmente, né, é o que está acontecendo muito aqui, né? Os pacientes dizem, nossa, Carol, eu preciso realmente desbloquear, não aguento mais. Eu falo, vamos para a mentoria avançada. Porque aí realmente a gente une todas as técnicas. E compensa muito, porque acelera o seu processo, financeiramente compensa muito também, porque você vai ter diversas técnicas juntas, né, num processo profundo para você individual e para a sua situação. Então é muito assertivo, é muito rápido, né, a ressignificação e o seu desbloqueio. Então eu estou com as últimas vagas abertas agora para fevereiro. Tem interesse? Me chama aqui já no direct. Tem o meu WhatsApp na minha bio também. Não perca tempo, porque assim, eu realmente estou ficando sem horário. Depois só vai ser em grupo. Aí caso você tenha interesse em grupo também é possível. Mas individual para fevereiro eu estou com poucos horários. Né? Você fica com um horário fixo, né? A gente se ajeita nas nossas agendas e você vai ter um processo continuado. Nós vamos começar a análise lá da sua gestação, da relação com seus pais. Como a sua criança percebeu a sua infância, fatos marcantes, situações difíceis, a infância, a sua adolescência, os seus primeiros relacionamentos. Então eu faço assim um mapeamento da sua vida. E a partir desse mapeamento profundo da sua biografia, que é a sua história de vida, eu te passo uma anamnese, um relatório e vou pontuar com você, ó, você percebeu desta forma, você está nessas feridas e nós vamos agir assim. Nessas 8 semanas nós vamos trabalhar todas essas feridas. Então você sai dessas 8 semanas com um autoconhecimento profundo sobre você, dando um significado profundo a nível inconsciente para todas essas dores. Então, claro que você vai conseguir descongelar, ter novas ações,
não ter medo de viver abandonos, rejeições, não vai ter medo de se expor, medo de falhar, medo de fracassar, medo de ser traída. Você vai trabalhar, né, a questão da escassez, né, que vem do nosso sistema familiar, os medos de errar, medo de falhar, que bloqueiam, congelam da gente crescer, né, no empreendedorismo. Tudo isso está lá no seu passado programado. Então, não adianta a gente só olhar no que está hoje, a gente tem que voltar lá onde isso foi programado. Então, a mentoria traz tudo isso. Certo, Flores? Então, podem mandar mensagem, né? Não deixe para a última hora que não vai ter vagas em fevereiro. E aí você vai atrasando a sua libertação, né? E você vê, nós já estamos no meio de fevereiro, o ano passa, quando a gente vê realmente o ano acabou e você vai chegar no final do ano de novo frustrada porque você não conseguiu fazer o que precisa. Porque suas questões são muito profundas, elas não são superficiais. E exige um tempo de entrega, exige um mergulho interior constante. É bom você aumentar a pressão em algum tempo, aumenta essa pressão de autoconhecimento e ressignificação com um esforço concentrado. Você concentra a energia na sua vida de ressignificação para curar o seu interior, porque aí você vai evoluir 10 anos em menos de um ano, você pode ter certeza. Se você se dedicar a um tempo nesse ano para você curar tudo isso, você vai conseguir evoluir muito esse ano, eu te garanto. Porque é o que eu vejo aqui todos os dias no consultório, o que eu faço na minha vida. Então, coloque pressão no seu ano. Determine, esse ano vai ser um ano de renascimento na minha vida. Porque eu não quero mais chegar no final do ano, no começo do outro ano, com essa sensação de que eu não fiz o que precisava ser feito, de que eu não dei o meu melhor, de que eu tive medos, que eu não mudei minhas ações, que eu comecei e não terminei, que eu não confiei em mim, sabe? E é muito frustrante tudo isso. Então, eu estou junto com vocês, exatamente para vocês conseguirem fazer o que precisa ser feito na vida de vocês. E eu entendo tudo isso porque eu já vivi tudo isso e me libertei de uma forma profunda. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem. E se eu conseguir, eu consigo te mostrar os passos para isso. Nessa mentoria avançada, você vai ter o meu acompanhamento total, exatamente para você conseguir dar os passos certos e ressignificar de forma profunda a sua autoimagem, inclusive. Porque você precisa se ver de uma forma mais positiva para você não abandonar mais os seus projetos. Porque quem foi abandonado, abandona também os seus próprios projetos e não faz o melhor por si. Ok, Flores? Olha, gratidão por quem esteve aqui, gratidão por quem vai ver essa live depois, gratidão pelos feedbacks e vamos aprofundar. Você só muda o exterior quando você muda o seu interior. E tudo começa aqui, ó, no seu inconsciente e no seu coração. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Podem mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Fiquem com Deus e até a live de amanhã, 10 horas, hein? Não percam. Beijo no coração.